Então, amanhã, 14 de maio de 2026, o Grêmio entra no gramado lá em Aracaju, precisando, apenas não tropeçar nas próprias pernas contra o Confiança, né, para avançar na Copa do Brasil. Exato, tem aquela vantagem, né? Sim, com aquele placar de 2-0 construído no jogo de ida. E assim, parece o cenário perfeito para aquela partida sonolenta, sabe? Aquela coisa burocrática, onde o objetivo é só cumprir tabela, né? Uhum. O famoso jogo para passar o tempo. Pois é. Mas olha, se a gente pegar uma lupa e olhar para os bastidores e para as anotações táticas que estão aqui na nossa mesa hoje, essa viagem para Sergipe, cara, esconde um tabuleiro de xadrez incrivelmente complexo. Não é bem um passeio no parque. O que salta aos olhos nessa documentação toda que a gente levantou é que uma partida com essa configuração é, na verdade, o ambiente mais volátil que um clube de futebol pode enfrentar. Sério, mais volátil que um clássico. Em muitos aspectos, sim. Porque não é apenas sobre administrar um resultado, sabe? A comissão técnica do Luiz Castro tem, um peso de obrigação enorme nas costas. Veja bem, se um time de Série A, com toda a estrutura financeira que tem, viaja para jogar contra uma equipe de menor investimento e permite qualquer tipo de susto, a narrativa vira de cabeça para baixo em 90 minutos. A pressão muda de lado rapidinho. Exatamente. Uma classificação suada, que deveria ser tranquila, pode simplesmente instalar uma crise institucional na manhã seguinte. Então a margem para erro administrativo e tático ali é rigorosamente zero. Caramba! E a nossa missão com essa análise profunda de hoje é justamente descascar essas camadas todas. A gente vai dar um mergulho nessa arte invisível da gestão de recursos humanos num ambiente onde a pressão é incalculável e as câmeras, estão sempre ligadas, né? Sempre ligadas. E o torcedor sempre cobrando. Exato. Nós queremos dissecar como tática, gestão de crise e contratos milionários colidem ali dentro das 4 linhas. E para materializar essa discussão toda, o nosso foco hoje vai recair sobre uma única peça desse tabuleiro. Um volante de apenas 18 anos chamado Thiaguinho. O Thiaguinho é o estudo de caso ideal para a gente hoje. Porque, para entendermos a gravidade da situação dele, a gente precisa primeiro mapear essa armadilha do chamado jogo fácil, né? A tal da armadilha. Isso. Os relatores indicam que o Grêmio vai usar uma equipe alternativa. A ideia é preservar os jogadores que estão ali no limite do esgotamento físico. Então a gente tem nomes como Bernardo Zortia no meio-campo, a volta do Pavon pela ala direita. Que estava suspenso, né? Isso cumpriu suspensão contra o Vasco. E a entrada do Luiz Eduardo na zaga. Essa última peça, aliás, o Luiz Eduardo, sinaliza a consolidação de um esquema com 3 zagueiros. E aqui entra uma analogia que a gente costuma usar muito no mundo dos negócios. Porque eu olho para essa escalação alternativa e eu vejo um gestor montando um portfólio de investimentos de altíssimo risco. Como assim? Explica melhor. Pense numa grande firma, tá? Onde os executivos sêniores estão completamente exaustos. Aí, para não perder uma conta gigante, o pessoal decide colocar os estagiários mais brilhantes para tocar o projeto. Só que o cliente exige resultado imediato. Entendi. É uma aposta alta. Muito alta. Então, a grande questão é como que um treinador cria uma rede de proteção para que esses garotos não afundem o projeto e, ao mesmo tempo, entreguem a vitória obrigatória. Olha, a mecânica dessa rede de proteção tática passa diretamente por essa formatação com 3 zagueiros que eu mencionei. Porque, veja bem, quando você lança um volante de 18 anos ou um zagueiro muito jovem no time principal, o maior risco não é a falta de habilidade com a bola. Não é o quê, então? É a sobrecarga de decisões espaciais. Imagina que numa linha de 4 defensores tradicional, o volante precisa cobrir corredores laterais gigantescos se os laterais decidem avançar. O cérebro do garoto literalmente frita calculando distâncias o tempo todo. Nossa, sim! É muita informação visual e espacial de uma vez só. Demais. Então, ao adicionar um terceiro zagueiro central, a comissão técnica reduz drasticamente a área de cobertura necessária ali no meio-campo. O espaço lateral passa a ser responsabilidade dos alas e dos zagueiros externos. Entendi. Dá uma simplificada na vida dele. Na prática, simplifica totalmente o menu de decisões do menino.
Ele passa a focar apenas em interceptações curtas e em distribuir o jogo de frente para o ataque. É um sistema desenhado primariamente para esconder as deficiências de leitura de jogo que são naturais da idade dele, enquanto expõe o vigor físico que essa molecada tem de sobra, sabe? Faz todo sentido. E isso nos leva diretamente para a montanha-russa que tem sido a temporada desse volante, Thiaguinho. Que temporada, hein? Pois é. Para contextualizar quem nos escuta e talvez não tenha acompanhado o campeonato regional passo a passo, o início de ano desse garoto foi daqueles que geram manchetes eufóricas. Ele começou a temporada jogando ao lado de ninguém menos que o Arthur. Um peso pesado. Sim, e ele deu uma assistência brilhante logo na estreia do campeonato contra o Avenida, manteve um nível de atuação altíssimo contra o São Luís logo depois. Ele era a grande revelação de 2026. O plano parecia simplesmente perfeito. Parecia. E aí o trem não apenas saiu dos trilhos, ele despencou de um penhasco, né? Exato. O colapso na minutagem dele tem data, hora e local muito precisos. Foi o primeiro Grenal da temporada. O clássico. Clássico de maior tensão do estado, sempre. O Thiaguinho foi escalado como titular no meio daquele furacão emocional todo, mas ele não voltou para o segundo tempo. Foi sacado. Foi substituído no intervalo. E a partir daquela descida para o vestiário, o panorama desmoronou. Ele foi rebaixado para a equipe reserva que jogou contra o Juventude, lá na fase de grupos do Gauchão, e passou meses esquecido. Sumiu do mapa. Sumiu. Ele só foi acionado de novo nos acréscimos do Grenal da final, quando o placar já era uma goleada resolvida, né? Nós estamos falando de um hiato de 2 meses inteiros, longe das engrenagens do time principal. E os nossos documentos de apoio trazem uma justificativa oficial do clube para isso, que é bem interessante. O auxiliar técnico, o Vitor Severino, ele deu uma declaração bem peculiar para tentar explicar esse ato. Ele fala sobre um tal plano de carreira desenhado milimetricamente para o garoto, com conversas diárias. Sim, a gestão de expectativa. Mas a frase central da argumentação dele ele diz assim: às vezes, uma forma de proteger um jogador é não colocá-lo a jogar. Outras vezes, não, é colocá-lo a jogar. É uma filosofia de gestão, né? Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, me desculpa. Manda. Porque eu não consigo engolir essa visão romântica. Vamos trazer isso para o choque térmico corporativo de novo. Se você pega o talento mais promissor de uma empresa, tá? E coloca esse profissional para conduzir a apresentação mais importante do ano diante da diretoria inteira... Tá, o Grenal. Isso. Aí, no meio da reunião, o chefe interrompe, tira a palavra da pessoa e manda ela sentar no fundo da sala. E depois disso, deixa o funcionário fazendo o trabalho de almoxarifado por 2 meses. Caramba, olhando por esse lado... Não tem como. Ser sacado no intervalo de um clássico colossal como o Grenal não é proteção. É uma quebra de confiança brutal. É exposição pública do erro, sabe? É um ponto forte. Mas a lógica corporativa falha num detalhe crucial aí. A sala de reuniões perdoa muito mais do que a grama de um clássico. Você acha? Com certeza, o esporte de elite não opera com a pedagogia de um berçário, sabe? Deixar o Thiaguinho sangrando em campo durante o segundo tempo de um Grenal, enquanto ele claramente estava perdendo os duelos físicos e mentais contra jogadores 10 anos mais velhos, isso não apenas custaria o resultado para a instituição Grêmio. Custaria a cabeça dele também. Exato. Poderia destruir a confiança do jogador de forma irrecuperável. A substituição no intervalo ali é tipo uma operação de triagem. Como num pronto-socorro mesmo. O técnico precisava estancar a hemorragia tática do time primeiro. O garoto vira um dano colateral necessário nessa história. Entendi. É o famoso corte na carne? Isso. A geladeira de 2 meses é dolorosa? Sim, é óbvio que é. Mas é o período de cicatrização obrigatório para que ele assimile o abismo de diferença entre dominar o jogo contra o Avenida e sobreviver contra o maior rival. Tá, eu entendo o argumento da cicatrização. Mas se o foco era proteger o garoto retirando os holofotes, a forma como ele voltou à cena agora me causa um nó na cabeça. Por causa dos jogos que ele entrou. Exatamente. Ele retorna recentemente entrando no segundo tempo contra o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana e depois contra o Flamengo numa pedreira absoluta de Campeonato Brasileiro. Jogos fáceis, né? Nada fáceis.
Inserir o garoto no meio do caos, com o jogo pegando fogo, é o oposto de um ambiente controlado e protegido que eles estavam pregando. É que o mecanismo, ele muda completamente quando a gente fala de situações de final de jogo, sabe? Ah, como? Quando um treinador coloca um jovem no segundo tempo contra um Riestra lá na Argentina ou contra o Flamengo sob pressão pesada, a estrutura tática da partida já está esgarçada, já foi pro espaço. Tá todo mundo cansado. Sim, os espaços estão abertos, o oxigênio dos veteranos está acabando e o jogo vira pura imposição física e instinto. A comissão técnica, nesses momentos, está testando a resiliência bruta do material. Ah, é um teste de fogo de um jeito diferente. Eles estão dizendo, nós te tiramos do fogo de início de jogo, onde a exigência cognitiva e de organização é máxima. Agora a gente quer ver como você reage no puro caos, correndo e combatendo. É um laboratório de estresse, altamente focado em recuperar a agressividade competitiva dele, mas sem aquela carga de ter que organizar o time desde o minuto zero. Entendi a tática. E a urgência de testar essa agressividade competitiva se explica muito pelo mapa atual do elenco, né? O cenário do meio de campo gremista hoje é de uma escassez crônica. Nossa, a sala de máquinas da equipe secou muito rápido. O Arthur e o Nardoni não estão à disposição no momento. O leque de possibilidades que o Luis Castro tinha nas mãos meses atrás, simplesmente evaporou. Virou fumaça. Exato. Para a gente ter a dimensão da improvisação, no último domingo contra o Flamengo, a dupla titular no setor foi Leonel Pérez e Noriega. Uma dupla inédita, né? E isso escancara uma lacuna imensa para os próximos jogos. E a disputa para preencher esse vazio fica restrita ao Dodge, ao Jefinho e, inevitavelmente, ao nosso foco de hoje, o Thiaguinho. A necessidade tática acaba forçando o clube a acelerar processos que eles gostariam de conduzir a passos lentos, sabe? E como a gente sabe muito bem, onde o departamento de futebol tem uma escassez, a imprensa esportiva e a torcida injetam litros de expectativa, né? O vácuo de opções imediatas faz com que o debate externo suba o tom vertiginosamente. A análise externa tem uma dinâmica muito impiedosa de acelerar o futuro dos garotos. Nos artigos que a gente analisou para hoje, temos a citação do Gordo Léo, que é uma figura proeminente lá da Rádio Atlântida, no programa Bola nas Costas. Sim, o Gordo Léo sempre tem uma opinião forte. Ele verbaliza exatamente esse anseio coletivo da torcida. Ele defende que nas palavras dele, justíssimo escalar o Thiaguinho contra o Confiança, porque a régua de dificuldade teoricamente desce em relação a um jogo contra o Flamengo. O que faz sentido. Faz. Mas o ponto de inflexão da fala dele, que a gente tem que notar, é o rótulo. Ele sentencia ali que a melhor posição do jovem é como volante central e crava, textualmente, que o Thiaguinho é um clone de Arthur. Nossa, é aqui que a dinâmica da gestão de pessoas se torna, assim, assustadora para mim. É pesado, né? Pegar um garoto de 18 anos, que ainda está tentando reorganizar os próprios pensamentos depois de ser rebaixado para reserva num clássico estadual, e colar na testa dele um adesivo com os dizeres clone do Arthur, é um absurdo. Gera uma pressão irreal. Total. É como pegar uma startup promissora, sabe? Que criou um software muito bom para um nicho específico e, de repente, a mídia financeira começar a chamá-la de a próxima Apple. A expectativa vai para o espaço. O mercado simplesmente para de avaliar o que aquela empresa faz de bom hoje e passa a puni-la diariamente pelo fato de que ela não está lançando um iPhone amanhã. O rótulo vira uma âncora que esmaga qualquer processo natural de amadurecimento. Olha, essa analogia corporativa traduz perfeitamente a armadilha cognitiva do torcedor. O cérebro da massa, ali na arquibancada, demanda atalhos. Eles querem a solução pronta. Exatamente. Ao chamar o menino de clone de Arthur, o torcedor não precisa ter a paciência de aprender quais são as reais características do Thiaguinho. Ele projeta uma sombra gigantesca de um atleta consolidado na Europa em cima de um adolescente. É injusto demais. E o mecanismo que torna isso destrutivo acontece em campo, em tempo real. Pensa bem. O Arthur tem uma característica muito peculiar de reter a bola, girar sobre o próprio eixo e dar o passe curto quebrando linhas. Sim, é a marca registrada dele. Agora, se o Thiaguinho, por instinto próprio dele, preferir dar um passe longo, o torcedor vai vaiar. Mesmo que o passe longo tenha sido a decisão tática correta para a jogada. Caraca! Ele não é mais avaliado pela eficiência das próprias escolhas dele, mas pelo desvio de padrão em relação àquela fantasia que criaram. É um terrorismo psicológico invisível. O jogador
A nossa documentação de hoje desvenda um jogo ainda mais brutal que está ocorrendo na sala do Departamento Jurídico e de Futebol do Grêmio. A parte que o torcedor não vê, né? Pois é, existe um relógio financeiro tic-taqueando alto demais que muda completamente o peso desse jogo contra o Confiança amanhã. Agora a análise precisa migrar do gramado lá para a planilha de contratos. Porque o Thiaguinho pode até não estar desfrutando da mesma sequência de jogos ininterruptos que outro colega de base, tipo o Vieri vem tendo. O Vieri tá jogando mais. Mas o retrospecto do Thiaguinho, nas categorias de base da seleção brasileira, aciona alertas no mundo inteiro. Quando um jogador veste a camisa da seleção de base, os radares de clubes internacionais, com aqueles softwares de prospecção implacáveis que eles têm, eles travam no moleque. Ficam monitorando cada passo. Exato. E as fontes já garantem que sondagens robustas do exterior já são uma realidade para ele. Ainda que, no jargão do futebol, não exista papel timbrado na mesa do presidente. Mas o assédio via empresários é uma coisa constante. E o detalhe contratual desse menino é o que realmente coloca a faca no pescoço da diretoria gaúcha, não é? Sem dúvida. O vínculo jurídico do Thiaguinho expira em julho de 2027. Tá logo ali. Tá aí. E o mecanismo que aterra qualquer clube formador aqui é o regulamento da FIFA sobre transferências. Quando o relógio bater janeiro de 2027, ou seja, 6 meses antes do fim do contrato atual, esse jogador adquire o direito legal de assinar um pré-contrato com qualquer agremiação do planeta. E sabe o pior? Sair de graça. De graça. Um absurdo. Ele pode arrumar as malas e ir para a Europa sem que o Grêmio veja um único centavo de compensação por um investimento de quase uma década na formação alimentar, médica e técnica desse atleta. Meu Deus, o que nos traz finalmente é o centro nervoso da decisão para a partida de amanhã. Escalar o menino lá em Aracaju ultrapassou de longe o limite de apenas ser uma rotação tática para poupar os veteranos. Virou outra coisa. Totalmente. Não é só colocar o garoto no laboratório sobre o escudo de 3 zagueiros para ver se ele superou o trauma do Grenal. O jogo da Copa do Brasil virou uma vitrine corporativa, a direção precisa obrigatoriamente colocá-lo para jogar agora, dar ele o afago da titularidade para que ele se sinta uma engrenagem vital do projeto esportivo, entende? Sim, faz parte da sedução do clube. É uma manobra de persuasão. O clube precisa do jogador feliz hoje para que o empresário dele concorde em assinar a extensão de contrato nos próximos 2 ou 3 meses, bem antes da janela de janeiro abrir. E tem um lado perigoso aí. É um paradoxo absurdo, porque para convencer o garoto a ficar, você tem que colocá-lo na vitrine, mas se ele joga muito bem na vitrine amanhã, o clube europeu manda um representante, dobra o salário oferecido nos bastidores e o jogador simplesmente recusa a renovação e vai embora de graça de qualquer maneira. O mecanismo de alavancagem de poder vira todo a favor do agente do jogador em casos assim. Ficam reféns. Completamente. O empresário sabe que cada minuto do Thiaguinho no banco de reservas é munição para ele. Se o garoto não joga, o agente bate na mesa e diz: olha, o clube não valoriza você, vamos esperar janeiro e assinar com um europeu. É chantagem quase. E se o clube tenta forçar uma renovação, ameaçando deixá-lo sem jogar até acabar o contrato, sabe o que acontece? O patrimônio esportivo derrete. O jogador perde valor. Então a escalação dele nesse jogo específico de amanhã é um ato diplomático. Política pura. É o clube sinalizando publicamente que confia o futuro imediato das oitavas de final nas mãos dele. É uma tentativa desesperada de gerar, digamos assim, capital de gratidão para poder usar nas reuniões de negociação contratual que já estão rolando lá nos corredores da arena. O tempo de bola rolando é, na verdade, tempo de barganha política. Tudo isso mostra, o quão superficial é a nossa primeira leitura quando a gente fala sobre esporte. O talento puro precisa ser lapidado fisicamente, protegido da insanidade midiática que a gente viu, testado emocionalmente nas fogueiras das partidas e gerido juridicamente antes que as leis de transferência engulam o clube formador. É uma rede de variáveis de alta complexidade. É muito mais que tática. E o que fica de lição para o mundo corporativo e para os negócios, com base nessa documentação riquíssima que a gente destrinchou, é que o capital humano sob extrema pressão desafia qualquer planilha. Com certeza. E diante de toda essa arquitetura complexa de contratos, expectativas, táticas e mídias,
emerge uma questão estrutural bem profunda, que não está nas planilhas e nem no planejamento tático do treinador. Qual seria? Nós estamos dissecando a vida de um indivíduo de apenas 18 anos. No intervalo curtíssimo ali de 3 meses, esse cérebro que ainda está em fase de maturação viveu a euforia de ser considerado uma joia ao lado do principal jogador do time. O ápice. Depois experimentou a humilhação pública e a rejeição de ser sacado na metade do clássico mais violento do estado. Sobreviveu a 2 meses de ostracismo total lá na reserva, retornou sob cobranças irreais de ser um clone de um jogador europeu e agora ainda carrega o peso de uma negociação contratual milionária que pode definir o rumo financeiro da família dele e do clube inteiro. É muita coisa para uma cabeça só. É isso. Então, se nós submetemos o talento jovem a esses ciclos de glória e destruição nessas velocidades tão absurdas, logo na linha de partida da vida adulta, como nós achamos que isso vai mudar a resiliência psicológica e a saúde mental de toda essa geração? Uma geração que já entra no mercado precisando entregar resultados inumanos em tempo real. Fica essa reflexão para quem acompanha a nossa análise e continuar pensando após encerrarmos o nosso papo por aqui.